Bom, pessoal, vamos agora estudar as forças especiais. Na realidade, é fazer uma revisão dessas forças que nós já estudamos e fazer algumas questões. Então, inicialmente, para a gente relembrar, nós vamos rever os conceitos de força peso e normal. Então, pessoal, se tivermos aqui um copo e nós soltarmos esse copo, ele irá cair, porque uma força invisível vai puxar ele para baixo. Essa força é a força de atração que a Terra exerce sobre todos os corpos, também chamada de força peso. Então, a força de atração que a Terra exerce sobre os corpos é a força peso. Então, as coisas só caem porque uma força invisível puxa para baixo. Essa força invisível é a força de atração que a Terra exerce sobre todos os corpos. Força esta chamada de força-peso. Então aqui, pessoal, se o mesmo copo estiver sobre uma mesa, ele vai querer cair, porque a Terra vai continuar puxando ele para baixo com a sua força-peso. Só que como o corpo está sobre a mesa, ele está sobre uma superfície, a superfície vai reagir em relação a essa força-peso. A superfície vai reagir com uma força para cima, uma força perpendicular à mesa, ou seja, ela forma ângulo de 90 graus. E essa força para cima nós já estudamos, é a força normal. Então a Terra, um copo em cima de uma mesa, vai ser atraído pela Terra através da força peso, e aí a mesa vai reagir com uma força perpendicular, nesse caso, para cima, com a força chamada de força normal. A força peso, pessoal, ela tem uma fórmula. A fórmula da força peso, que é a força que calcula o quanto a Terra está atraindo esse corpo, é o P igual a M vezes G, onde P é a força peso. Como é força? Força é sempre medida em Newton. Então, o peso é medido em Newton. O M, pessoal, é a massa do corpo, que no sistema internacional nós vamos usar o quilograma. E o G é a aceleração da gravidade, que a gente já aprendeu que vale aproximadamente 9,8, mas aqui nos cálculos a gente vai fazer uma outra aproximação. Vamos considerar esse valor da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso é a massa vezes a gravidade. Então, aqui, pessoal, inicialmente nós estudamos as duas força peso e a força normal. E agora nós vamos estudar, relembrar a nossa terceira força, que é a força de atrito. A força de atrito é uma força que também age em superfície e que ela se opõe ao movimento. É uma força que se opõe ao movimento. Se opõe ao movimento. E é uma força de superfície. Então, pessoal, nós temos que se um corpo ele vai ser empurrado para o lado direito, na superfície nós teremos uma força em sentido oposto, que é justamente a força de atrito. Se esse corpo, ao invés de ser empurrado para o lado direito, for empurrado para o lado esquerdo, na superfície vai ter uma força em sentido oposto, que é a nossa força de atrito. Então, observem que a força de atrito sempre
se opõe ao movimento, sempre vão ter sentidos opostos. Se o movimento é para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Se o movimento é para a esquerda, a força de atrito é para a direita. Então, isso nós já aprendemos, pessoal, na última aula. O que nós vamos aprender hoje é trabalhar com a fórmula de força de atrito. A fórmula da força de atrito é essa aqui que vocês estão vendo. Força de atrito é igual a μ. Essa aqui é uma letrinha do alfabeto grego. O nome dela é μ, que para a gente em física vai significar o coeficiente de atrito, vezes o N. O N a gente já estudou também, é a força normal. Então, pessoal, FAT nada mais é do que a nossa força de atrito. E no sistema internacional, ela será medida em Newton. Mi é essa letrinha grega, que o significado físico dela, né, pessoal, é coeficiente de atrito. E o N, né, pessoal, é a força normal. Então, força de atrito é o coeficiente de atrito, essa letrinha do alfabeto grego. O nome dela é Mi. E o significado dela é coeficiente de atrito, vezes a força normal. Então, a formulazinha da força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, aqui, pessoal, nós temos agora uma questão. Desenhe as forças que agem nos corpos das figuras abaixo. Essa questão nós fizemos na aula passada, só para relembrar. Então, nós temos aqui um corpo que está sendo empurrado para a direita. E eu quero saber, né, pessoal, quais são as forças que agem nesse corpo. Nós temos a força de atrito, que se opõe ao movimento, então ela tem um sentido oposto. Nós temos uma força que puxa para baixo, que é a força peso, que é a força que a Terra exerce sobre o corpo. E como esse corpo está em cima de uma superfície, vai ter uma força para cima, uma força perpendicular à superfície, que a gente conhece como força normal. E nós temos também a letra B. Na letra B, nós temos agora que o corpo vai ser empurrado para a esquerda. Então, quais são as forças que agem nesse corpo? É a força de atrito, que tem sentido oposto. Tem o peso, que é para baixo, em direção ao centro da Terra, que é a força que a Terra exerce sobre os corpos, a força de atração que a Terra exerce sobre os corpos. Como o corpo está em cima de uma superfície, tem uma força para cima, que é a força normal. Então estão aí todas as forças que agem nesses corpos. Vamos ver agora um exemplo 2, que aqui nós vamos fazer uma continha com a força de atrito. Então nós temos aqui um corpo, né, pessoal? Um corpo de massa 5 kg. Então a massa desse corpo é 5 kg. E ele é empurrado por uma força de 40 newtons. Então aqui, né, pessoal, apareceu 20 newtons, mas o valor da força é 40 newtons. Então a força que empurra o corpo vale 40 newtons.
Então, pessoal, sabendo que o coeficiente de atrito, o que é o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito é o μ. É a letrinha grega μ. μ vale 0,5. Então, pessoal, nós temos que, sabendo que o coeficiente de atrito vale 0,5, calcule a aceleração adquirida pelo corpo. Então, pessoal, nós temos aqui também uma outra força, que é a força de atrito, que age em sentido oposto. Então, a questão manda calcular a aceleração. Toda vez que a questão manda calcular a aceleração, nós vamos já utilizar uma fórmula que a gente já conhece, que é a segunda lei de Newton. Nós já estudamos que a segunda lei de Newton é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então aqui nós temos duas forças. Quais são as forças que agem nesse corpo? Então é a mesma situação que essa, né, pessoal? Do exemplo 1. Então, além dessas duas forças, nós temos a força peso para baixo e temos a força normal para cima, perpendicular à superfície. Só que o corpo nem cai, né, pessoal? E nem o corpo flutua. O corpo nem cai, nem o corpo vai para cima. Por quê? Porque a normal e o peso se anulam. Uma força anula a outra. Então, por que que anula? Porque o corpo nem cai e o corpo nem vai para cima. Então, nesse caso, a força normal anula o peso. Então, né, pessoal, eu vou tirar aqui porque na questão nós não vamos usar essas duas forças, porque uma anula a outra. Então, nós, para encontrar a aceleração, nós só vamos precisar da força de 40 newtons, que empurra o corpo, e da força de atrito. Então, aqui, pessoal, nós temos primeiro que calcular a força de atrito. Nós aprendemos que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Ocorre, né, pessoal, que quando um corpo está na superfície horizontal, a força normal é igual à força peso. Então, aqui no lugar de N, eu vou colocar P. Então, nós aprendemos também que o peso de um corpo é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então, quem será a força de atrito? É o coeficiente de atrito, que a questão falou, 0,5, vezes a massa do corpo, que a questão falou. A massa do corpo é 5 kg, vezes a gravidade, que sempre nós vamos usar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para a gente, a gravidade é 10, né, pessoal? Então, 0,5 vezes 5 dá 2,5. Vezes o 10, a gravidade. 2,5 vezes 10, 25 newtons. Então, a força de atrito vale 25 newtons. Então, se lembrem, pessoal, que o objetivo é encontrar a aceleração. Segundo a lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Então, antes de encontrar a aceleração, nós temos que saber quem é a força resultante. Então, aqui as duas forças, elas têm sentidos opostos. Quando tem sentidos opostos, como é que acha a força resultante? Então, a gente vai usar a força maior menos a força menor.
porque uma atrapalha a outra. Então, a força maior, né, pessoal, é 40, que é a força que empurra o corpo, menos a força menor, que é a força de atrito, que nós achamos 25 newtons. Então, a força menor é 25. Quanto vale a força resultante? 40 menos 25, 15 newtons. E agora, né, pessoal, nós vamos encontrar a aceleração. Vamos usar a segunda lei de Newton. Força resultante, nós achamos que vale 15. A massa do corpo, a questão falou, a massa do corpo vale 5 vezes o ar. Então, 15 dividido por 5 é igual a ar. Nossa aceleração será 15 dividido por 5, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do corpo vale 3 metros por segundo ao quadrado. E aí, pessoal, temos mais um exemplo. Esse exemplo é mais uma revisão da última aula. Então, aqui nós temos um veículo e uma revisão de uma aula que a gente já viu sobre a segunda lei de Newton. Então, aqui, pessoal, é o exemplo 3. Um carro de massa 500 kg varia sua velocidade de 36 km por hora para 72 km por hora. Então, a primeira velocidade é a velocidade inicial, 36 km por hora, e a segunda velocidade é a velocidade final, 72 km por hora. Então, ele varia de velocidade, pessoal, em 5 segundos. Segundos é o tempo. Então, o tempo foi 5 segundos. Pergunta: calcule a força aplicada pelo motor do carro para movimentá-la. Então, pessoal, o carro só se movimenta porque sobre ele é aplicada uma força. Então, o motor vai gerar uma força e essa força vai movimentar o carro. E a questão quer saber quanto vale essa força. Para calcular essa força, pessoal, temos que usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa do corpo foi dada 500 vezes a aceleração. No caso, falta descobrir, né, pessoal, quanto vale essa aceleração. Então, quanto vale essa aceleração? Temos que descobrir. Então, aqui nós temos, qual é a formulazinha que a gente vai usar? Nós temos velocidade inicial, velocidade final e temos o tempo. Queremos encontrar a aceleração. Então, vamos usar uma formulazinha que a gente já conhece. Vermes voadores atacam a Terra. É a fórmula da função horária da velocidade em função do tempo. Ocorre, né, pessoal, que aqui as velocidades estão em quilômetros por hora. Nós temos que transformar para metros por segundo. Nós já fizemos isso várias vezes. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, nós vamos dividir por 3,6.
Então a velocidade inicial foi 36 quilômetros por hora. 36 dividido por 3,6. Então a gente tira a vírgula, fica 36. E coloca um zero do outro lado. 360 dividido por 36. 36 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 36, 36. 36 menos 36, zero. Esse zero, né, pessoal, que sobrou, coloca aqui. Então, a resposta é 10. 36 quilômetros por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo. E a outra velocidade, a velocidade final é 72 quilômetros por hora. 72 dividido por 3,6. Então, tira a vírgula e põe o zero do outro lado. 72 dividido por 36 dá 2. 2 vezes 36, 72. Se diminuir dá zero, né, pessoal? E esse outro zero coloca aqui. Então dá 20. 72 quilômetros por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Então a velocidade final é 20. A velocidade inicial é 10. Mais a aceleração e o tempo, a questão falou. O tempo é 5 segundos. Então, pessoal, 20 é igual a 10 e A vezes 5 é 5A. Mais 5A muda de lado, fica negativo. Menos 5A, 10. O mais 20 muda de lado, fica negativo. Menos 20. Como o número da frente ficou negativo, é conveniente multiplicar por menos 1. Menos com menos, mais 5A, mais 10 vezes menos 1, menos 10, menos com menos, mais 20. 5A, menos 10 mais 20, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 20 menos 10 dá 10. Então, A, né, pessoal, é 10 dividido por 5. A aceleração é igual a 10 dividido por 5 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é igual a 2. Só que a questão quer saber, né, pessoal, qual foi a força aplicada pelo motor do carro. Então, a gente precisava descobrir a aceleração. E a aceleração foi 2. Então, com a força aplicada pelo motor do carro, é 500, que é a massa do carro, vezes a aceleração, que é 2. 500 vezes 2 dá 1000 newtons. Então, essa é a resposta. A resposta é 1000 newtons, a força aplicada pelo motor do carro.